das 17 que integra aí um grupo que se reuniu para escrever manejo de gestantes com Covid, e a gente organizou esses encontros, onde cada região apresenta os casos que foram emblemáticos, os casos que têm dúvida, para a gente aproveitar a discussão de um caso, a gente discutir várias questões que são pontos importantes ou nevrálgicos mesmo, para a gente alinhar os fluxos do atendimento da gestante, porque o nosso intuito é, junto com todo mundo, em território nacional, a gente tentar construir uma força-tarefa para a gente tentar diminuir os casos de morte materna, né, por Covid. Tá? No grupo que tinha de comum dessas 17 que somos aqui, hoje estou eu e o Alan, já eu passo a palavra para ele, a professora Rosiane eu vi por aí, é quem nos coordena, a professora Rosiane Matar, titular da Unifesp. O que o grupo tinha em comum eram pessoas que já trabalhavam com redução de morte materna por outras causas, né? Então, todos nós atuávamos aí, né, nas reduções de morte materna por hipertensão, hemorragia, sepsis, e montamos isso para tentar, então, trocarmos experiência e um com o outro, aprender um com o outro, tentar suprir as dificuldades de cada região, que cada um vai ter uma dificuldade diferente. Vou passar a palavra para o Alan, que está comigo, e aí depois nós temos o prazer de estar hoje aqui com a Leila, né, que também trabalha com redução de morte materna no Brasil, é uma das figuras que trabalha com isso, que vai estar apresentando o caso. Obrigada. Então, bom dia a todos aí, meu nome é Alan, sou professor afiliado da Escola Paulista. Como a Fê falou, a gente formou um grupo muito bacana de 17 pessoas e, na verdade, com esse grupo a gente só ganhou, né? O que a gente aprendeu com esse grupo foi impressionante e o contato foi muito bacana, a gente liderado pela professora Rosiane, pelo professor Braga, mas acho que todo mundo ali é extremamente importante, cada um com a sua característica individual, né? E é um prazer estar com vocês aqui, porque a gente, na verdade, está aqui para fazer alguns comentários, mas também está aprendendo, a gente está aprendendo em todos os casos, está muito legal, essas discussões são muito bacanas, né? E é claro que a gente está aqui, não é para ficar, não, ser médico do dia seguinte, isso é horrível, né? É muito fácil, porque a gente também é médico de linha de frente, né, Fê? A gente é o médico que está lá na frente, a gente tem as mesmas angústias, as mesmas dúvidas e as mesmas dificuldades, a falta de material igual todo mundo, né, em alguns momentos, e as mesmas adaptações locais, né? Então é muito fácil estar sentado agora, olhar para trás e ficar criticando. Então a ideia não é essa, a ideia é a gente ensinar, aprender e compartilhar experiências, tá bom? Então, a Leila, é um prazer ter você aqui, né? Se pudesse apresentar e apresentar o caso, vai ser uma alegria muito grande para a gente, tá bom? Obrigado, gente. Tá, joia. Bem, então, é um prazer estar aqui, trazer um pouco da vivência da gente aqui de Pernambuco, né? Então, meu nome é Leila, eu sou médica obstetra e trabalho com morte materna, como meus colegas aqui. Eu sou coordenadora obstétrica da UTI obstétrica do IMIP, aqui em Pernambuco. Atualmente, a gente não é mais a única UTI obstétrica de Pernambuco, mas a gente é a pioneira, a gente tem essa UTI obstétrica desde 2002, e a gente vem trabalhando nisso, né, nesse combate à mortalidade materna há muitos anos, e a gente vê exatamente o que estava sendo comentado, né, Fernanda. Existem muitas peculiaridades da paciente obstétrica que a gente precisa trabalhar numa equipe multiprofissional, que faz toda a diferença. E aí, o que a gente quis trazer nesse caso hoje, por que é que a gente escolheu essa paciente? Porque eu acho que dentro do caso dela, que foi um caso muito longo, mas tem vários pontos que exatamente a gente queria trazer para mostrar como tem pontos diferentes. Também não é um caso de óbito, mas é um caso que teve vários pontos que eu acredito são dificuldades que vocês devem estar tendo em todo o Brasil também, e que é importante que a gente discuta sobre isso, né? Então, acho que eu posso começar a apresentar, se quiserem colocar aí. Eu vou compartilhar a tela, e eu perco vocês, tá? Quando você quiser que mude o slide, você me fala, tá bom?
Tá. Eu posso compartilhar também, se quiser. Então eu acho melhor que daí você Eu só mesmo estava com medo da falta de luz, mas qualquer Se coisa você acabar a faz. luz, eu assumo, pode deixar. Tá bom. Então vamos lá. Eu vou procurar aqui. Deixa eu ir. É porque realmente eu levei um susto tão grande quando faltou a luz. Eu fiquei naquele desespero. Pronto. Acho que vocês vão ver agora. Pronto, tá dando para enxergar? Perfeito. Pronto. Bem, então, eu antes de falar do caso em si, eu queria explicar um pouquinho como tem funcionado no IMIP, porque eu entendo que todos os serviços tiveram que se adaptar e cada um teve adaptações diferentes, né? E aí eu queria explicar um pouquinho para que todos entendessem como é que funciona lá no IMIP. O IMIP é um hospital terciário. Quando aparecer o mapa, eu vou mostrar um pouquinho como é que funciona em Pernambuco, e por isso, então, a gente tem algumas peculiaridades, mas, basicamente, o IMIP é esse hospital terciário que recebe gestantes e puérperas de alto risco, e é referência para o estado todo, às vezes para a região. A gente recebe, inclusive, gestantes de alto risco e puérperas, às vezes, de outros estados. E a gente se tornou referência para gestantes e puérperas com casos suspeitos e confirmados de Covid-19 no dia 11 de fevereiro de 2020. Então, nós somos referência para a Secretaria Estadual de Saúde e a gente trabalha junto desse grupo de trabalho transdisciplinar para a Covid-19. Então, o IMIP tem alguns setores que recebem essas pacientes COVID. Esses setores são a triagem, então a gente tem dentro da triagem o espaço COVID. Então, se uma paciente chega lá, né, com suspeita ou confirmação de COVID, ela vai seguir o caminho, tem uma sala específica de atendimento. O pré-parto tem todo um setor separado COVID, mas é considerado um setor COVID, né? Tem uma ala do pré-parto que é não COVID, porque a gente continua recebendo também pacientes de alto risco. A gente não conseguiu deixar de receber essas pacientes, porque existe no estado algumas demandas que só no IMIP a gente tem a tecnologia para receber, como, por exemplo, pacientes mal formados, bebês mal formados, e às vezes chegam urgências que a gente não tem como deixar de receber. Mas a gente tem, então, a separação dentro do pré-parto da área COVID, da área não COVID. Temos uma enfermaria COVID, que ficam tanto gestantes como puérperas, que não tem indicação de UTI. E nós temos dentro o COB também, onde tem salas assim, onde acontecem, né, os partos COVID e as intervenções cirúrgicas. E a UTI COVID, não existe uma UTI obstétrica especificamente COVID. Nós temos dentro do IMIP, neste momento, 3 UTIs que são UTIs COVID. A saber, tem a UTI COVID-1, COVID-2 e COVID-4, esses só são nomes porque dentro do IMIP existem muitas UTIs, na verdade, e foram essas selecionadas, e essas são as UTIs de referência para COVID. E aí a gente tem um trabalho de equipe multiprofissional. Na verdade, a própria equipe que trabalha dentro da maternidade, todos trabalham com as pacientes COVID. Então, a gente tem toda uma equipe, a equipe de plantão, que trabalha vendo essas pacientes, evoluindo essas pacientes na triagem, no pré-parto. A enfermaria COVID tem uma equipe própria, e para a UTI COVID, a gente tem evolucionistas que todos os dias, coordenado por mim, a gente discute isso, e eles evoluem essas pacientes. A gente tem a equipe da UTI COVID, que é a equipe de intensivistas habitual dessa UTI, mas existe todos os dias uma evolução feita pela obstetrícia, que vai lá e aí a gente discute de forma multiprofissional o que vai ser feito do ponto de vista obstétrico, e a gente discute, né, multiprofissionalmente o que é feito com ela.
Para ter uma ideia do movimento, então, esse levantamento eu fiz até março, mas porque não tinha fechado abril, mas eu quero dizer que aumentou muito o movimento em abril, não só o movimento do total de mulheres, mas também do total de positivas. Então, até o fim de março, a gente teve 1.370 mulheres com suspeita ou confirmação de infecção por Covid-19. Dessas, a gente teve 468 confirmadas por RT-PCR. Porém, eu tenho que dizer para vocês que o número real de infecções é maior, porque a gente tem, principalmente agora, nessa segunda fase, muitas mulheres que a gente tem certeza que tem a infecção, porque elas têm critérios radiológicos, ou que elas têm história muito típica, e que às vezes a gente não consegue nem fazer a tomografia, por exemplo, mas que claramente essas mulheres têm Covid, elas têm história típica, mas que como elas não têm o RT-PCR positivo, e não conseguiram fazer tomografia, a gente não consegue fechar o diagnóstico. Então, esse número certamente é maior. E aí, só para vocês terem uma ideia, então, mostrando aqui o mapa, eu tirei isso do observatório, né, que foi lançado recentemente, né, é um site bastante interessante, que vale a pena dar uma olhada. Então, aqui é Pernambuco, a gente vê dos óbitos maternos que aconteceram, 22 foram em Pernambuco, que representa 6% dos óbitos. Agora, Pernambuco é esse estado bem comprido, e eu queria mostrar isso para vocês, por quê? Porque a gente o serviço de referência para o estado, existe o serviço em Petrolina, mas que fica no outro extremo do estado, e que eles têm poucos leitos para referência Covid, e principalmente quando a paciente às vezes precisa de alguns tipos de intervenção, ela tem que vir mesmo de Petrolina para Recife, então a gente acaba recebendo a grande maioria das pacientes com necessidade de UTI, e a mortalidade em Pernambuco foi relativamente mais baixa, foi 6% do que a gente viu em outros estados. No IMIP, se a gente for ver em 2020, a mortalidade foi 3% das pacientes positivas, é claro que eu contei as que eram positivas, e ela tem aumentado esse ano realmente, está em 3,7%, isso eu não contabilizei um óbito que ocorreu ontem, porque quando eu mandei a planilha, esse óbito não tinha ainda, ou mandei essa apresentação, esse óbito, infelizmente, assim, ele aconteceu ontem, e aí eu não tinha contabilizado ainda. Então, agora vamos para o caso especificamente. Então, essa paciente, JMSAF, 29 anos, parda, casada, professora, ela é procedente de uma cidade chamada São José do Belmonte, e é isso que eu queria chamar a atenção, da distância, né? Ela essa cidade é 6 horas do Recife, então muitas vezes essas mulheres precisam se deslocar distâncias enormes até chegar ao nosso serviço. Ela, eu repeti, casada, mas era uma paciente gesta 2:1, tinha uma cesárea prévia, e ela chegou à triagem do IMIP no dia 18, às 2 da manhã, encaminhada por sintomas de Covid. Ela já tinha um SWAB positivo feito lá em São José do Belmonte. Referia tosse, coriza, dor torácica há 7 dias, além de febre. Neste serviço que ela já tinha procurado em São José do Belmonte, onde ela já tinha esse SWAB positivo, ela já tinha sido prescrito para ela enoxaparina profilática, azitromicina e ceftriaxona no dia anterior, e ela já vinha fazendo uso disso, ela não tinha nenhuma comorbidade. O exame físico na chegada mostrava uma frequência, eu vou chamar a atenção mais para os dados positivos, tá, gente? Ela tinha uma frequência respiratória aumentada, 28 incursões por minuto, 108 de frequência cardíaca, pressão normal. Ao ar ambiente, ela saturava 87 a 91, variava, mas com catéter nasal 3 litros por minuto, ela saturava 97, chamar a atenção que ela não era uma paciente, além de não ter comorbidades, ela não era obesa, que é algo que a gente tem visto bastante associada, mas não era o caso. O teste rápido para HIV e sífilis foram feitos na triagem, não reagentes. Então, a hipótese diagnóstica nesse momento pela DUM era 28 semanas e 1 dia, eu não entrei nesses detalhes aqui, mas era isso, Covid-19, CIRAG, e foi solicitado o exame, foi colhido também a gasometria neste momento, foi regulada a paciente, porque todo internamento nesses setores Covid, seja enfermaria, seja
seja, UTI tem que ser regulada pela Central de Leitos do Estado de Pernambuco, e também foi notificado o caso e mantido o catéter. E a gente tem, isso é um problema que eu acho que a gente precisa discutir depois. A gente tem muita dificuldade com essa questão dos antibióticos, o que pode levar posteriormente a muita resistência bacteriana e problemas que a gente tem tido com bactérias multiresistentes e tal, e a gente pode voltar a isso depois. Então, ela trazia o cartão de pré-natal, que não tinha nada que chamasse atenção, né? Tinha ultrassonografias que confirmavam essa idade gestacional, vacinações registradas. Chama atenção só que ela não tinha feito vacinação para H1N1, mas ela já tinha a COVID confirmada. Bem, ela foi evoluindo. Eu chamo atenção aqui para algumas evoluções dessa, porque senão a apresentação ia ficar gigantesca, né? Então, às 4h46, eu chamo a atenção, né? A gasometria colhida, ela ainda tinha queixava-se de falta de ar, né? Saturava bem com o catéter nasal, e nesse momento a gasometria tinha uma PA de O2 de 103,9, o índice bom. Às 9h50 da manhã desse mesmo dia, né? Ela foi internada de madrugada, a frequência respiratória aqui tinha diminuído um pouco, 25, saturava 96, com catéter de 3 litros minuto, e com essa gasometria e tal, foi decidido enviar essa paciente para a enfermaria de COVID. Antes, ela estava no pré-parto, né, que é aquele setor que também tem sua área COVID. Foi realizada uma ultrassonografia obstétrica nesse dia, que não mostrava nenhuma alteração importante, na verdade, e o peso estimado do bebê era 1,261 kg, líquido amniótico normal. Nesse mesmo dia, ao chegar na enfermaria, foi feito uma gasometria, a paciente referia de espinéia ainda aos leves e moderados esforços, tosse seca, nesse momento, aliás, ela tinha dispneia leve aos moderados esforços, mas a frequência respiratória nesse momento de tarde era 20, e ela estava com esse catéter ainda, né, 3 litros minuto, e chama atenção uma PA de O2 de 94, que estava dentro do que a gente esperava. Depois eu vou mostrar o esquema que a gente está utilizando, e o índice de oxigenação de 293, saturando 97%. Aí passou-se o dia, no outro dia de manhã, às 9 horas da manhã, a paciente continuava bastante sintomática, e toda vez que retirava o catéter e tentava deambular, a paciente continuava com dispneia, né, e ela estava mais taquipneica, 28 incursões por minuto, em ar ambiente ela desaturava, mas com catéter nasal 4 litros, ela mantinha essa saturação 95, aqui eu errei o número, não é 65, não, 96, ficou digitado equivocadamente. Então era 95, 96, com catéter de 4 litros minuto. Foi decidido por iniciar a dexametasona. Ela já tinha feito corticoide para maturação pulmonar fetal, então foi prescrito dexametasona por causa mesmo da dependência de O2, e foi solicitado raio-x e coletado o gaso. Aqui eram os exames laboratoriais que ela tinha feito, e chama atenção a linfocitose importante que ela tinha, né? Linfopenia, aliás. A linfopenia importante que ela tinha, né? A gente vê 6% de linfócitos só, com 402 de contagem total. Aí essa paciente estava ainda lá, sendo reavaliada, mas mantendo mais ou menos esse mesmo exame. Nesse momento, ela apresentou um aumento importante da frequência respiratória, saturava ainda 96 com 3 litros, porém, colhido gasometria, a PA de O2 dela já estava em 62,8, né, e o índice tinha caído bastante. E aí, essa paciente, nesse momento, desceu para o pré-parto, foi solicitado vaga numa UTI COVID. E aí, no pré-parto, ela continuou sendo evoluída, mas a gente não tinha vaga para UTI COVID nesse momento. Então, isso é outro ponto que eu acho que a gente está vivenciando. Infelizmente, a gente às vezes não tem vaga, né? As UTIs todas superlotadas, e isso foi uma das grandes diferenças que a gente notou do ano passado para esse ano. Às vezes a gente tem necessidade de leito de UTI, e a gente está, infelizmente, tendo que manejar pacientes muito mais graves do que a gente
costumava manejar a nível de enfermaria, de pré-parto. Antigamente, pacientes já que precisavam de um pouco mais de catéter nasal, de um suporte um pouco maior de oxigênio, a gente já transferia para a UTI. Normalmente, a gente tinha vaga para isso. Nesta fase agora que a gente está vivendo, nesse segundo ano, muitas vezes a gente tem que manejar essas pacientes no pré-parto mesmo. E o atraso da vaga da UTI é algo que eu observo tem piorado muitas vezes o prognóstico dessas mulheres. Então, ela estava lá no pré-parto com 27 incursões por minuto, referindo dispneia doutorácica, saturando 94 com catéter 5 litros por minuto. Foi colhido uma gasometria, mas foi venosa, então eu nem incluí aqui. Ela teve outras reavaliações mais ou menos mantidas, mas às 12h40 ela referia melhora da doutorácica, mas a gente via que estava pior, porque ela estava com 30 incursões por minuto já, desaturando com catéter. Foi instalada máscara não reinalante e, neste momento, com a máscara não reinalante, houve uma certa melhora da gasometria. O PA de O2 foi para 130, saturando 99,5 na gasometria. Mas às 15h30, né, eu estou pulando para as evoluções mais importantes, ela persistia com essas queixas, mas tinha piorado muito da frequência respiratória, já estava desaturando com a máscara não reinalante, que a gente vê como ela vinha piorando vertiginosamente, e neste momento a gasometria estava realmente catastrófica, com a PA de O2 de 45,6, desaturando claramente, e foi então decidido por interromper com urgência e cobrar mais uma vez, não que não estivesse sendo cobrado vaga na UTI, mas foi realmente solicitado com mais vigor. E aí foi feita a cesariana por deterioração do estado materno, foi feita a anestesia geral, o nascimento foi às 16 horas, mas antes ela foi submetida à intubação, né? Havia um líquido espumoso róseo hemático no tubo, o recém-nascido pesou 1.292 gramas, como houve anestesia geral, o bebê nasceu com APGAR de 4, 5 e 5, clampeamento imediato do cordão umbilical. Depois disso, com a paciente entubada, ela manteve em ventilação a saturação de 95%, e ainda assim não tinha vaga nas UTIs Covid neste momento. E aí a gente vê que situação, como é desesperador, né? A gente ficou com essa paciente no bloco, em ventilação mecânica, sob supervisão da equipe de anestesia até as 21 horas, né? Que foi quando surgiu a vaga na UTI Covid. Após a ida para a UTI Covid, a gente tem esse registro às 22 horas da admissão dela lá na UTI Covid, após instalação no ventilador, ela ficou mais estável, né, e já saturava 95%, com a frequência respiratória mais estável. E aí foi mantido visita diária do obstetra na UTI Covid para acompanhamento, certo? Então, a partir daqui, eu resumi a avaliação dela, né? Aqui é a avaliação no dia seguinte pelo obstetra, mas é só chamando a atenção para vocês daquilo. Então, todos os dias ela tem, fora a evolução do intensivista, todos os dias essas pacientes, elas são evoluídas também pela equipe obstétrica. E aí, para resumir a evolução na UTI Covid, porque ela só teve alta, né, essa interrupção daqui, foi dia 20 de março, ela só teve alta da UTI Covid no dia 11 de abril. Então, se eu fosse apresentar para vocês todos os dias aqui, a gente ia ter uma apresentação muito longa, então eu tentei esquematizar a evolução dela, né? Então, inicialmente, lá na evolução na UTI Covid, ela estava evoluindo razoavelmente bem, com melhora dos parâmetros, foi inclusive chegada a programar extubação dessa paciente. No entanto, ela começou a precisar de maiores parâmetros ventilatórios e foi diagnosticada uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, foi trocado o antibiótico dela e aprofundado a sedação, e ela iniciou o meropenem. Depois foi isolado a cultura de secreção traqueal dela, um Acinetobacter multidroga resistente. Em todo esse período ela fazia intensos broncoespasmos, que é algo que a gente tem visto muito nessas mulheres, né? E no dia 26/3 ela vinha com persistência de febre, ausência de melhora clínica, e aí foi dobrada a dose meropenem associado poli B. Depois dessa mudança de esquema, ela teve redução
gradativa dos parâmetros ventilatórios, mas depois houve nova cultura, e aí o antibiótico foi rodado, guiado por cultura, e foi rodado para meropenem com gentamicina. Ela apresentou um desmame extremamente difícil da ventilação mecânica, então essa paciente foi cada dia uma grande dificuldade de se desmamar. Toda vez a gente pensava que ela ia conseguir sair da ventilação mecânica, então a retirada dos sedativos, ela chegou a fazer bloqueador neuromuscular, pronar, eu vou mostrar num outro esquema, mas foi tudo muito devagar. E aí chegou um momento em que ela já estava desmamando, quando ela começou a apresentar piora do leucograma e picos febris. Ela foi totalmente cultivada, investigada, não parecia mais ser infecção de nenhum sítio. E aí, pensando numa possível tromboflebitis pélvica séptica, foi iniciada a paralisação plena, que foi finalmente quando ela parou de fazer febre, quando a gente conseguiu que ela parasse de fazer esses picos febris. E aí, finalmente, ela foi estubada no dia 8 de abril. Então, a gente vê o longo período aqui que ela passou entubada. Quando ela foi estubada, ela apresentava um transtorno de humor importantíssimo. Ela tinha um estado de praticamente, assim, uma não responsividade. Houve até uma certa dúvida dos intensivistas se ela não tinha algum problema neurológico por conta disso tudo, mas com muita insistência, o obstetra foi quebrando assim, a resistência dela, a gente via que, na verdade, ela estava numa melancolia muito profunda, né, e ela chegava a falar seletivamente com algumas pessoas, né, não era uma questão de não responsividade, era uma responsividade seletiva. Então, basicamente, resumindo em termos de procedimentos, né? Então, ela chegou a fazer o corticoide aqui, o bloqueador neuromuscular até mais o dia 28, droga vasoativa durante este período daqui, ela pronou durante esse período, que foi mais ou menos do dia 26 até o dia 30, a sedação foi usada durante todo esse tempo aqui, ventilação mecânica assistida durante um longuíssimo período, e aí ela utilizou a heparinização plena nesse período, que foi quando ela parou de ter febre. Então a gente vê que realmente foi uma paciente de difícil evolução na UTI COVID. E aí, o que é que a gente fez depois disso tudo? Como durante esse tempo todo ela já tinha saído do período de infectividade da Covid-19, foi discutido sobre como lidar com essa paciente. A gente ficou muito receoso em enviar ela logo para a enfermaria. Ela ainda estava utilizando uma sonda nasenteral, não se alimentava, porque exatamente por causa desse transtorno de humor, ela não contactuava, ela passava o dia todo praticamente dormindo também, ela estava utilizando haloperidol em altas doses e tal, porque ela era muito agitada na extubação. Então, a gente achou mais prudente trazê-la para a UTI obstétrica, que é onde eu trabalho, que não é uma UTI COVID. E aí ela veio para a UTI COVID com importante transtorno de humor, muito sonolenta, pouco contactante. Ela tinha, na verdade, uma profunda melancolia. Fora isso, ela tinha também uma lesão renal e que a gente levantou a hipótese que pudesse ser realmente secundária gentamicina. Quando ela chegou lá, ela terminou esse esquema antibiótico, ela ainda estava em uso da heparina plena e em uso da haloperidol e fluoxetina. E aí foi iniciada uma intervenção multiprofissional, né, com todos os cuidados de médicos, enfermeiros, atuação da psicologia, fono, físio, foi terminado os esquemas antibióticos e ela teve melhora progressiva da função renal e ela teve alta da UTI obstétrica para o alojamento conjunto em 22 de abril. Então vejam que, aliás, de abril, acho que não é de abril, não. Peraí, deixa eu fazer as contas. Que dia é hoje? Já estou louca. Foi semana passada. E aqui está a paciente, né, que é Jeane, e o bebezinho dela. Ela autorizou o uso dessas fotos. Ela, inclusive, ficou extremamente grata. Foi 12 dia. Eu estou confusa do dia, eu vou olhar agora. E aqui eu estou trazendo o fluxograma da gente, que a gente está utilizando no IMIP. E uma parte desse fluxograma ele foi modificado exatamente nessa segunda onda, digamos assim, das pacientes. Por quê? Porque a gente viu que
essas pacientes estão exatamente apresentando uma deterioração muito mais rápida. Então, por causa disso, a gente quis chamar a atenção para alguns pontos aqui nessa primeira parte, mas principalmente definir as condutas. Então, a gente viu que uma das maiores dúvidas que a maioria dos nossos plantonistas tinham era sobre a interrupção. Então, o que é que a gente decidiu? Que as gestantes que têm CIRAG, o que a gente precisa definir sobre a conduta delas é baseado principalmente na idade gestacional, no padrão respiratório e na gasometria. Quando essas mulheres elas têm abaixo de 34 semanas, a conduta deve ser clínica, independe da gestação. E quando é acima de 34 semanas, exatamente, a gente tem que levar em consideração que, pela nossa capacidade, inclusive, muito limitada de dar assistência a tantas mulheres e monitorizar. E por uma situação de tanta gravidade, porque a CIRAG é uma situação extremamente grave, lembrar que isso não é uma síndrome gripal apenas, é uma paciente que está desaturando, que está com esforço respiratório importante. Essas pacientes, o ideal, pelo risco tanto materno como fetal, é de interromper. O grande problema, o grande nó está entre essas duas idades gestacionais, que aí a gente colocou avaliar as mesmas coisas, né, o padrão respiratório, a gasometria, também se foi feito corticoide, mas que isso não deve ser um limitante da interrupção. Ter esses sinais de alerta e a conduta é exatamente otimizar a oferta de O2 até a máscara não inalante, tendo como metas a saturação acima ou igual a 95 e uma PA de O2 de 80 e 90. Aqui, a gente sabe que no UpToDate, por exemplo, se fala de uma PA de O2 mais baixa, 70, mas o que é que a gente considera? A gente, no Brasil, a gente tem uma capacidade mais limitada, a gente tem um tempo entre o diagnóstico e resposta que nem sempre a gente consegue dar aquela resposta em um tempo tão hábil. Então, a gente precisa ter como é que eu posso dizer, um intervalo maior entre a gente dar o diagnóstico que essa mulher está saturando e atuar. E por isso, então, a gente decidiu que isso era mais prudente. Até porque, quando a gente vai olhar o que é fisiológico, né? Então, o fisiológico seria 100 milímetros de mercúrio para a PA de O2 normal de uma gestante. Então, você considerar que 70 seria o seu limite, é um limite bem inferior. E por isso, então, essa é a nossa meta de PA de O2. E aí, as outras orientações são orientações muito mais para o nosso plantonista, né? De que deve ligar, deve ser reavaliada a cada 1 hora, né? E como fazer. Pronto. Então, era isso que eu tinha para apresentar, só eu olhei aqui a data de alta daquela paciente, foi dia 16, na verdade, foi semana passada. Então, era isso, gente, que eu tinha para apresentar e estou à disposição para discutir aqueles pontos ali, né, e outros que possam surgir. Muito, muito bem, Leila. Você só interrompe o compartilhamento para a gente um pouquinho? Porque, claro, sim. Bom, em primeiro lugar, parabéns, tá? Porque aqui a gente pode ter claramente, isso é uma coisa que a gente vem falando em toda a aula que a gente dá, como é diferente a visão do obstetra em UTI, tá? E eu acho que um dos nossos grandes calcanhares de Aquiles no território nacional é a gente não ter uma Leila Katz, ou você ter um obstetra realmente inserido nas condutas da UTI, que isso faz toda a diferença no manejo dessas mulheres, tá? Então, esse é um dos pontos que mais à frente nós vamos chamar a atenção. O Alan preparou uns slides que a gente viu o seu caso e achou realmente que dava para discutir várias coisas, contra-referenciamento, que é uma coisa importante para a gente falar, quando contra-referenciar, enfim, os índices de morte, essas questões. E ele vai passar rapidamente esses slides e depois eu vou pedir a licença para a gente voltar nos pontos por pontos para a gente discutir as coisas que nós salientamos aqui para a gente discutir com o caso, tá bom? Alan, com você. Tá, mas acho que você vai comentando junto, né, Fê? Vocês estão me ouvindo, né? E, bom, acho que a primeira coisa que a gente... vamos voltar, né? Primeiro, parabéns pelo caso maravilhoso, né? Apresentação maravilhosa, conduta excepcional.
E eu acho que eu queria também fazer um pequeno comentário, né, também, em relação a isso tudo. É muito diferente, a gente está falando com um ultra especialista no assunto, que está na linha de frente, e a gente sabe que o pessoal que está em centros terciários, eles têm uma experiência grande, e a gente tem pouca coisa para acertar tudo, né, mas ou para alinhar de conduta, né, nem acertar, né, é o alinhamento de conduta. Mas o que mais me chama atenção é que a gente tem que definir o fluxo na ponta, lá na UBS, que são as pessoas que estão lá fazendo o primeiro atendimento, e ali a gente vê que tem bastante variação de quem sabe e quem não sabe qual é a conduta, né? Então, acho interessante a gente colocar isso já para a primeira avaliação, que talvez seja uma das coisas mais importantes para a gente falar, né? Então, é uma paciente que chegou no 7º dia de sintomas, e já utilizando enoxaparina, azitromicina, ceftriaxone, né, depois de passar por um serviço primário, pelo que eu tenho entendido, né. E no exame físico me chama um pouquinho a atenção essa frequência respiratória, de 28, né, era taquicárdica, uma saturação de 87 a 91, e quando colocava no catéter ia para 97, tá? E era uma gestante de, acho que 28 semanas e 1 dia aqui, tá bom? Interessante que quando a gente vai admitir uma paciente, a gente tem esse score, né, que é o MEUS, e a gente pode determinar com 2 ou mais sinais de alerta amarelo ou 1 sinal de alerta vermelho a gravidade da paciente. Eu acho que isso é muito bacana para quem está lá na frente, né, para ter isso em mãos. Então, baseado na frequência respiratória, 20 a 24 já é um sinal amarelo, a saturação de O2, ela tem que estar acima de 95, tá? 96 a 100, se estiver abaixo já é alterado. A temperatura dela não pode estar hipotérmica ou hipertérmica. Frequência cardíaca, né? A pressão não pode estar hipotensa ou hipertensa. E alteração de nível de consciência. Acho que essa tabela é bastante interessante, e aí eu não sei se a Fernanda quer comentar também sobre os antibióticos e sobre a questão dos dias, heparina, corticoide, Fê. Então, em primeiro lugar, em relação ainda aos scores de risco, né, volta lá no meu scorinho. Sim. Então, assim, você veja que a Leila, ela está com uma paciente com alguns recursos na mão, então ela acha que a paciente está piorando, ela tem uma gaso. Ela faz a relação PO2-PO2, ela vê que a paciente está piorando por dados matemáticos, tá? Mas, assim, para quem está na ponta e não tem isso, assim, dá para a gente chamar a atenção de que a paciente está pior só por aspectos clínicos, gente. Então, a gente tem que se municiar do que a gente tem, tá? E para já, eu acho que fica uma primeira grande lição, né, que nós tivemos que aprender. Eu acho que a Leila pode corroborar, eu acho que a Leila tem um movimento tão grande quanto nós tivemos. Nós também somos referência do Estado de São Paulo, aqui, para os casos graves e críticos de Covid, né, no HC, e a gente aprendeu que as pacientes gestantes deterioram muito rápido. Tá? E agora, na variante P1 e da África do Sul, elas estão piorando mais rápido ainda. E o pior está sendo do 10º dia em diante. A gente aprendeu lá no primeiro manejo que era do 7º ao 10º dia que piorava. Essa paciente chegou no 7º, mas ela piorou mesmo do 9º para o 10º, né? Então, isso é um dos primeiros pontos, tá? Então, primeiro, vamos ver a gravidade, não espera ela estar desaturando para encaminhar. Não dava para uma paciente dessa piorar e entrar numa viagem de 6 horas até um centro de referência. Então, eu acho que vocês estão com um fluxo adequado aí no estado que, para nós, catéter de O2 em gestante é sinal de transferir ela para um centro de referência COVID que tenha UTI, porque ela pode piorar rapidamente. E mesmo ela estando no centro de referência, nem sempre ela consegue a vaga de UTI, como bem disse a Leila, né? Então, mas é isso também, é a nossa dificuldade, e é isso que a gente tem incentivado aqui no estado de São Paulo, para transferir paciente para a área de referência, assim que tiver no catéter de O2. E você não tem toda a propedêutica armada para você fazer o diagnóstico de gravidade, usa uma tabela, um score
de risco, que não é do COVID, gente. É para avaliar paciente com hipertensão, é para avaliar paciente com hemorragia, é para avaliar paciente com qualquer patologia obstétrica. Esse é um score de risco obstétrico modificado que serve para a gente identificar aquela paciente que está perto de um near miss em obstetrícia, tá? E aí a gente classificar ela, se ela tem que ir para um lugar de referência. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação ao tratamento, tá? Bom, eu acho que a Leila queria falar um pouco do antibiótico, depois até ela me complementa, que nós estamos vendo entrar antibiótico por tudo e por nada, tá? Tem febre e antibiótico, né? Eu fico extremamente feliz de vocês estarem falando isso, porque, assim, a minha preocupação com isso, Fernanda, é gritante, nós vamos assim. queimar a ceftriaxona e azitromicina, eu tenho certeza absoluta, tá? Então, qual que a gente recomenda? Se na presença de uma imagem sugestiva de pneumonia associada, você entrar com antibiótico. Agora, eu vou aqui lançar uma discussão, tá, Leila? Que isso aí é o seguinte, eu fiz o levantamento da nossa primeira onda de 145 casos internados até setembro, tá, do ano passado. E desses, a gente teve 78 críticos em UTI, porque a gente é referência, então a maioria foi para UTI. De 60 tomos, eu tinha 40, com vidro fosco, eu tinha 46 tomos com consolidação também, tá? Então, a gente está tentando estudar, subanalisar essa população, porque não é a estatística do resto do HC que foi referência à COVID. A gente não via esse tanto de consolidação em paciente crítico, não gestante, aqui no hospital, porque a gente era referência para gestante, não gestante. Tá? Então, isso é uma dúvida que eu tenho. Então, o nosso protocolo aqui do HC, agora eu vou falar uma coisa que é um pouco diferente do que a gente recomenda no Ministério, eu acho que o que a gente recomenda tem que ser seguido, assim, não deu para fazer imagem, entra com, esteve O2, está no 7º dia, entra com corticoides, entra com heparina na paciente que teve indicação de internação profilática, o antibiótico restrito aos casos que você acha que realmente tem infecção secundária bacteriana. No HC, como eu tenho, em 12 a 24 horas eu tenho um resultado do hematomo, o que a gente faz? A gente entra com antibiótico e se não tiver tomo, porque nós tivemos uma positividade de tomo muito grande, aí a gente suspende. Tá? Mas eu acho que cada serviço tem que ter um racional desse uso do antibiótico, porque eu concordo com você que daqui a pouco não vai dar para usar ceftriaxone nem para impetigo, nada, entendeu? Assim, não para assim, na verdade, o que eu acho, assim, o que eu sinto é que não é só paciente de UTI, sabe, Fernanda? Assim, eu acho que qualquer paciente que chega lá embaixo, tipo triagem, tipo essa mulher que nem tinha chegado ainda, ela já veio lá do interior com antibiótico. Isso eu não acho correto. Eu vejo muita mulher assim que tem, por exemplo, ageusia, anosmia, leucopenia, linfopenia, leucopenia, e tá entendendo? Aí o povo, tem uma ausculta um pouco, antibiótico. Gente, não é isso, entendeu? Eu nem sei se toda mulher precisa fazer raio-x de tórax, porque se ela tem um quadro tão claro que é uma COVID, tem um RT-PCR positivo, e ela está evoluindo, está entendendo, dentro do quadro esperado. Agora, quem vai para a UTI, isso é um subgrupo de mulheres, né? E se ela está na UTI, ela tem um exame de imagem com uma condensação, isso já é um subgrupo. Agora, o que eu estou sentindo é que, poxa, basta ela passar por uma triagem, ela já sai com heparina, com antibiótico. Então, na verdade, o que eu tenho medo é mais disso tudo, porque depois que está na UTI, realmente fica difícil, né? A gente deixar sem, entendeu? Então, falando ainda de tratamento, concordo com você, eu acho que, assim, a gente, e você veja que nesse caso acabou selecionando bactérias e teve que escalonar antibiótico para meropenem, né? Então, isso é um risco que a gente corre e de um agravo ainda maior da paciente. Então, eu concordo que, assim, agora, vamos falar um pouco da heparina e do corticoide. A gente considera, por todos os trabalhos que tem, gestante tem um risco maior de eventos tromboembólicos, que se ela teve que internar por conta da infecção por COVID, que ela se beneficia do uso
de heparina profilática, tá, minha gente? Não é para sair dando heparina. Eu só faço trombose na gestação, antes do Covid era isso que eu fazia. Não é para a gente sair dando heparina terapêutica para paciente com Covid. Pelo amor de Deus, não é para dar heparina para paciente que está com quadro leve, que você mandou para casa, que você vai fazer acompanhamento de telemedicina. Por favor, não. O risco hemorrágico associado dessa paciente é muito maior. Mas se ela internou por uma síndrome... Os critérios de internação seria as moderadas, a grave em diante, né? Então, assim, ela vai se beneficiar com a heparina profilática. Pois bem. Em relação ao corticoide, Leila, eu queria até que você esclarecesse para a gente como é que vocês estão fazendo a maturação pulmonar, porque a gente tem uma sugestão para maturar com Dexa. Já Dexa, 6 miligramas de 12 em 12 horas por 48 horas, já age no COVID e a gente fez a revisão bibliográfica e ela substitui a betametasona. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, que eu vi que vocês primeiro maturaram, eu imagino que com betametasona, para depois introduzir a dexametasona, não foi isso? Então, a gente tinha feito uma revisão que, na verdade, o corticoide para maturidade pulmonar fetal teria que ser de depósito. E aí, e tem uma referência para isso, eu posso pegar depois. E aí, isso foi uma discussão danada, entendeu? Mas que como que teria que ser de depósito, então a gente preferiu deixar separado, entendeu? Porque aí teria que ser primeiro de um jeito, intramuscular, depois venosa, e aí a gente achou que ia ficar muito complicado, na verdade, Fernanda. Mas não é que a gente primeiro faz uma, depois faz outra. A gente faz até simultâneo, entendeu? Não separa, não. Essa paciente especificamente é porque não tinham iniciado ainda. Então, por isso que eu coloquei aquilo, porque estava daquele jeito escrito no prontuário. Mas, na minha opinião, até, ela poderia ter iniciado a dexametasona venosa já na entrada, se você me perguntasse, entendeu? Como ela estava em uso de catéter nasal, eu teria feito os dois tipos de corticoide na entrada. Eu não costumo fazer metilprednisolona, porque lá naquela update, naquela meta-análise, living meta-análise, né, eu olhei lá e os trabalhos que entraram, apesar que muito pneumologista adora metilprednisolona, porque dizem que a ação no pulmão é muito melhor com a metilprednisolona, né, a penetração é melhor do que a Dexa. Mas olhando os trabalhos que foram incluídos na meta-análise, a que tem melhor ação realmente é a dexametasona. É a que estatisticamente tem melhor efeito. Aí a gente tem feito a dexametasona para o pulmão e a betametasona para a maturidade pulmonar fetal, entendeu? E isso rendeu uma discussão, acho que de umas 2 semanas aqui no IMIP. A gente ficou... Aqui também. Muito com Melânia também, mas a gente, depois de muito... Também, eu vou dizer, a gente ficou com muito medo também de outra coisa, do tipo assim, como elas ficam com intensivistas, e a gente evolui, a gente viu que também estava dando muito problema da confusão das prescrições. Que isso poderia, obviamente, ser resolvido, tá entendendo? Mas era muito complicado, porque começava de 12 em 12, via para 24 em 24, confusão. Então, a gente separar também essas prescrições, a gente achou que ficou mais fácil. Mas o principal motivo foi isso, porque a gente achou essa referência lá, que eu posso depois pegar para vocês, que teria que ser de depósito. E aí não faria sentido fazer venosa. Mas se vocês tiverem outra referência dizendo que não, a gente... quer também essa referência. Eu posso procurar, né, e aí a gente aqui acordou, inicialmente a gente fazia Dexa IM de 6 miligramas de 12 em 12, nos primeiros 48 horas, para depois ficar a dose diária de 6 miligramas, tá? Uhum. Aqui, no HC, nós temos uma experiência, Leila, que foi assim, até setembro, e até novembro, na verdade, até dezembro, na verdade, né? Mas só que de setembro a novembro a gente teve poucos casos, que a gente estava num arrefecimento do número de casos. A gente tem as pacientes, o HC inteiro se tornou, o Instituto Central inteiro se tornou referência Covid, então até setembro a gente tinha, todas as UTIs eram Covid, e a gente já chegou a ter 14 pacientes espalhadas nas 11 UTIs.
né? E aí quase que a gente ficou louco, né? Para poder dar assistência obstétrica com a equipe reduzida, porque nós também, como você falou, eu queria parabenizar, nós não deixamos de atender o alto risco, a única coisa que a gente dividiu a equipe, levou o alto risco para o hospital universitário, né? E aí a gente tinha 1/3 dos médicos aqui, no Covid, e 2/3 lá no hospital universitário. A gente manteve todas as vagas de referenciamento de alto risco e tudo mais. Só que a gente quase ficou louco, tá? Com essa história e essas dúvidas de prescrição, porque não, nós ganhamos um presente que foi a partir de dezembro. Nós fechamos uma UTI, uma das inúmeras UTIs do HC, com 12 leitos, está só para UTI Covid obstétrica. Então, nosso R2 passa lá, um assistente passa lá, a gente dá plantão lá linear, e aí uma parte dessas confusões se resolveram assim. Maravilha. Que eu acho que é exatamente o que você vive, você falou muito bem, tá? Em relação a metilpred, Leila, quem é o coordenador dessa UTI nossa, que é o Luiz Marcelo, as revisões, assim, em todos os trabalhos com Covid, a maioria dos trabalhos tem a EADEXA, no recovery e tudo mais, isso, né? Por isso que saiu a DEXA, mas a experiência aqui do HC, para os casos mais graves, usa metilpred, né? Na dose de 1 miligrama por quilo, divididos em 2 doses. Tá? E às vezes a gente escalona essa metilpred, se tem um componente de fibrose pulmonar maior, escalona até para uma dose um pouquinho maior do que essa, de 80 miligramas, de 1 miligrama por quilo, tá? Dá para 1,5 e tudo mais. Enfim, mas eu acho que assim, ó, o que a gente tem que trazer é isso que você falou. Paciente que necessitou de oxigênio e está do 7º dia em diante da doença, dificilmente ela vai precisar de oxigênio antes do 7º dia, porque a piora pulmonar é do 7º dia em diante. Por que do 7º dia em diante? Porque até o 7º dia, se você quiser projetar lá aquela fase, as fases do Covid? Sim. Vamos lá. As fases estão mais para frente. Deixa eu pegar, tá aqui, ó. Essa, né, que você quer? Isso. Então, veja bem, a gente vai ter até o 7º dia, tá? Uma fase de replicação viral, né? Que é a fase viral de resposta. E que os trabalhos também, todos esses trabalhos de uso de corticoide mostraram que talvez não seja bom usar durante a fase de replicação viral. No começo se tinha muito medo de usar corticoide de todo jeito, só depois que, lá para maio, né, que a gente teve a segurança de usar corticoide a partir da fase pulmonar, a partir do 7º dia. Então, que é quando o paciente precisa de O2 via de regra, tá? O que a gente tem visto na variante P1, às vezes no 5º, 6º dia de doença, o paciente já está precisando de oxigênio. E nós fizemos uma apresentação do protocolo HC aqui para o nosso CCIH e a gente perguntou, e aí, gente, usa ou não usa? Essa, junto com resolve ou não resolve entre 24 e 34 semanas, são as 2 perguntas de $1 milhão, tá certo? Que a gente ainda não tem as respostas, tá? Então, é isso. Acho que do tratamento que eu queria falar era isso. Alan, você pode continuar fazendo caso? Claro. Acho que um detalhe interessante, né? Eu acho que até para o pessoal que está na ponta, é muito importante que a gente diga o seguinte, na minha opinião. Que se a paciente tem um quadro leve, ela não pode ter dispneia. Eu acho que isso é fundamental, porque se ela tem dispneia, ela tem que ser referenciada já. Então, acho que esse é um critério muito fácil para quem está na ponta ter como critério se eu vou manter no pronto-socorro ou não, né? E encaminhar para casa. Não pode, né? No caso leve, a gente não, se tem dispneia, a gente não pode mandar para casa sem uma avaliação mais especializada, tá? E eu acho que esse é um ponto muito importante para que a gente não cometa nenhum tipo de falha. E muito importante, eu acho que isso é importante para quem está na linha de frente, é que alta, principalmente entre o 7º e o 14º dia. A gente vai mudar isso no manual, a gente colocou até o 10º dia, mas a P1 está sendo mais agressiva até o 14º dia, principalmente até o 13º ali, mas a gente vai colocar que a gente tem que ficar muito atento até o 14º dia. Então, organizar a OBS para ter esse tipo de atendimento em telemedicina é muito importante para as pacientes com quadro leve, a gente não perder
evoluções rápidas, como a gente já insistiu aqui, que estão acontecendo de maneira súbita, né? E acho que outro ponto legal seria a gente falar, depois foi visto a vitalidade, depois do encaminhamento, né? E que estava tudo bem com o ultrassom, dizer que para vigilância fetal, casos leves, a gente não precisa fazer nenhum exame especializado, mas a cardiotocografia e o ultrassom seriam ótimos, né, se disponíveis, e a gente sempre diz o seguinte, né, que o ultrassom, ele vai ser bastante interessante, porque nos casos mais graves, em geral, pode acontecer um oligoâmnio. Então, uma evolução pode ficar menor do que 5, e a gente precisa ficar muito atento que esses casos são passageiros, né? Às vezes cai o volume de líquido amniótico e ele volta. Então, quais são os critérios de alerta? Alterações na cardiotoco, bradicardia fetal persistente, taquicardia fetal persistente, presença de desaceleração tardia, desacelerações variáveis de repetição, associadas ou não à diminuição da variabilidade. Quem tem short-term variation pode usar também, que é uma coisa interessante. Mas é muito difícil no serviço ter uma cardiotoco cara, né? O oligoâmnio com bolsão menor que 5, com ILA menor que 5 e bolsão menor que 2/2. Aí, no caso, era um bolsão 4,9 com ILA normal. Perfil biofísico fetal menor que 6, menor ou igual a 6, e o Doppler com alterações diástole zero, da umbilical, quando maior que 34 semanas. Acho que é interessante a gente ter esses parâmetros fetais, né? Aqui um exemplo de uma cardiotocografia, veja, sem contrações e com desacelerações de repetição. E olha que interessante esse caso, que teve um oligoâmnio, tá? Não chegou a ser um oligoâmnio, mas uma queda brusca do líquido amniótico com o COVID e um retorno rápido, né? Ele faz essas barrigadas mesmo, né? Tá bom? Fernanda, você quer comentar da evolução depois, da saturação, essas coisas, e a evolução do que fazer de acordo com a evolução do catéter, etc. Não sei se isso você acha relevante. Tá fechada, Fê. Põe na indicação da UTI primeiro? Sim. Tá. Então, assim, gente, UTI, eu já tinha falado, né? Vocês viram que eles foram precisos lá, né? Não tá, você progrediu, não tá mais saturando e mantendo a relação adequada, né? Menor que 3, a relação não está adequada, PO2 e FO2, e apesar do catéter 6 litros por minuto, e isso em alguns lugares estão se falando até em 5 litros, esse é mais um ponto para a gente discutir se nós vamos mudar no manual, tá, Alan? A gente deixa aí anotado que você é o cara que anota todas as dúvidas para a gente discutir depois. Então, assim, de qualquer maneira, você chegou no catéter de O2 no máximo que ele tinha para oferecer. Tá? Não adianta pôr catéter de O2 nasal simples, 10 litros, gente, que não vai saturar. Vocês viram que a Leila, no serviço dela, eles progrediram para máscara não reinalante. Tá? E a progressão, não precisa projetar o slide, não, eu só vou falar, é máscara não reinalante ou máscara de Venturi, não conseguiu o alvo, né, da relação, né, se é aquele índice de oxigenação que a Leila projetou, você progride na invasão, no lugar que você tem catéter de alto fluxo, você faz catéter de alto fluxo, em alguns estados teve a experiência com o helmet, né, que é o capacete, que faz a mesma coisa do catéter de alto fluxo, AVNI, né, CPAP, né, se você tiver, e aí não deu jeito, que foi o que aconteceu no caso, não deu jeito, ela piorou muito e deteriorou, apesar de estar na máscara, e eu considero que a decisão de entubar ali foi certeira, tá? Porque às vezes o que a gente tem visto, e é isso que eu queria chamar a atenção, em outros serviços que não tem obstetra junto, o pessoal tem medo de grávida, gente. O pessoal fica postergando a intubação de grávida. A Leila trouxe o dado do observatório, né, que foi um projeto aqui da Rossana, com a Ágata, uma professora de estatística do Espírito Santo, que foi nossa estatística no passado aqui do departamento. E naquele observatório, depois a Karen vai dar o link aí para vocês do observatório, a gente está disponibilizando, a gente pôs no ar e está disponibilizando ele gratuito, acesso gratuito para quem quiser ver como é que está a sua cidade, seu estado, etc. Quando você puxa as mortes de gestantes por Covid, você vai ver
que teve quase, em alguns lugares, que mais de 45% delas não foram intubadas. A paciente deteriora a função respiratória e ela morrer sem ser entubada, ou faltou acesso ao serviço de terciário, ou faltou, tem as tais das 3 demoras, ou está longe, ou alguém demorou para reconhecer no serviço, ou não teve o recurso, né? Então, é assim, isso não dá, isso é um dos pontos que a gente tem que, então, dá para entubar grávida, tá? E aí, eu queria fazer um parênteses, Leila, para te falar que nós também temos a angústia que antes de 24 semanas, minha gente, é a mãe. Se entubar a mãe, se o feto morrer, morreu, tá tudo certo, tudo bem, tá? Até porque a gente sabe que colocar a mãe num procedimento cirúrgico pode ter uma piora clínica para ela, tá? Acima de 34 semanas, a chance desse feto deteriorar depois da intubação, a gente percebe, porque ela vai fazer balanço hídrico negativo, vai fazer oligoâmino, nem sempre a gente reverte o oligoâmino nessa paciente intubada, porque ela corre um monte de volume, é o rocurônio, é um monte de volume correndo, ela faz litros e aí o povo deixa em balanço hídrico negativo. Às vezes zera tanto balanço hídrico que faz o oligoâmino e a gente não consegue manejar. Então, depois de 34 semanas, eu meio que concordo com a Leila que se teve que entubar, é melhor e menos traumático você levar para o centro obstétrico, entuba e faz o parto. Agora, entre 24 e 34, na primeira onda, a gente fez muitos partos, Leila, e aí eu quero compartilhar com você aqui um dado que agora a gente não faz mais, a gente só faz se tem uma deterioração fetal, a gente deixa entubar, né? E a gente tem dado alta para elas gestantes. Porque teve aquele trabalho que mostrou que até uma colicistectomia em paciente na fase ativa do COVID pode piorar a morbimortalidade do paciente, então o parto pode ser um fator de estresse. Mas qual que é o senão disso, dessa conduta? Que aí também foi um aprendizado que nós tivemos, que no começo isso era meio desorganizado, agora a gente organizou tudo. Quando vai entubar, por mais que a gente dê uma FiO2 de 100, aumente FiO2, pré-intubação e tudo mais, não sei o que vai acontecer? Às vezes, essa paciente desatura até 45%, 50%. No que ela desatura, o primeiro efeito fetal que a gente vê é uma taquicardia fetal mantida, tá? Que é a primeira alteração de cardiotópico que a gente vê. E se não reverter a dessaturação, ou não reverter a acidose materna, esse bebê vai depois para uma bradicardia, que às vezes a gente reverte a saturação de O2 da mãe depois de intubada, mas ela não saiu do estado acidótico ainda e a bradicardia se mantém. Então, qual que é o nosso racional? A gente intuba, mas a gente se prepara do lado com cardiotópico contínuo, alguém da obstetrícia com cardiotópico contínuo durante a intubação, com tudo montado dentro da UTI, para caso a gente precise fazer o parto ali na UTI de emergência. Mas isso foi um acordo que agora que eu estou dentro de uma UTI que é só minha, e tal, que antes a gente fazia os partos nas outras UTIs, mas era muito mais difícil a logística do que está sendo hoje. Tá? Então, essas foram as duas coisas. E a gente fica feliz, porque eu tenho um dado agora para falar para você, que eu vou dar dado de morte em paciente crítica, não morte por Covid, tá? Minha aqui. Na primeira onda, que nós não tínhamos a nossa UTI, que a gente não tinha esse manejo desse jeito, tal, eu tive 12% de morte em paciente crítica, entubada em UTI. E esse ano que eu tenho a minha UTI, eu tenho 2% de óbito. Tá? Então, eu tive um óbito só, até agora, talvez eu tenha um segundo, que é uma paciente que está não responsiva, uma infecção não responsiva, já está há mais de 45 dias internada com a gente. Mas, assim, a gente acha que isso é um resultado, que eu acho que eu já vi você dando aula disso, que é a coisa do papel do obstetra dentro da UTI, e esse papel do casado, tá? Então, só falando um pouco mais de vitalidade para a gente passar para outro tema, todo mundo fica atrás de alteração de Doppler de Covid. Nós não tivemos. Eu queria depois que você contasse para mim sua experiência, Leila, que você é um serviço de alto risco, que Doppler, gente, alterado, o Alan, que é da vitalidade, pode me corrigir se eu estiver errado, é um reflexo de uma trombose placentária.
a gente não tem eventos de trombose placentária ao mais no COVID. As nossas pacientes que tiveram alteração de Doppler no HC tinham comorbidades que justificavam trombose placentária. Uma era cardiopata, outra hipertensa, enfim. O que a gente vê é alterações relacionadas à hipóxia materna, tá? Então, a gente tem que garantir 3 parâmetros para a mãe, tá? E esses são parâmetros, e por último a relação, mas assim, saturação acima de 95% na gestante, frequência respiratória menor que 24, né, como a Leila mostrou em alguns momentos aí da apresentação, que ela estava bem, mas ela estava taquipneica. E um outro parâmetro que o pessoal de UTI não vê tanto é a PCO2. O pessoal de UTI tolera a PCO2 de 60 no paciente entubado. A gestante que faz PCO2 acima de 45, o bebê não consegue fazer troca de gás carbônico na placenta com a mãe, e ele faz acidose fetal, tá? Então, são parâmetros de vitalidade um pouco diferente, de saturação, de parâmetros ventilatórios um pouco diferente que a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Pode continuar, Alan. Leila, se você quiser comentar. A Leila quer falar alguma coisa, eu acho. Não, então, algumas coisas. Sobre a questão da máscara não reinalante, sobre o limite de catéter nasal, no nosso protocolo inicial, a gente só ficava com catéter nasal no pré-parto e tal. Mas o que é que acontece? Nessa segunda onda, a demanda tem sido tão grande que a gente teve que se adaptar. Então, veja, mesmo essa paciente que estava entubada, isso tem se tornado mais frequente para a gente, entendeu? Então, a gente está tendo que tolerar coisas e se adaptar e aumentar, digamos assim, o nosso domínio de suporte maior de O2, né? Mas não no primeiro protocolo nosso, e eu acredito que ainda esteja assim atualmente, a gente também coloca esse limite de que se chegou nesse ponto de catéter nasal, deveria ir para UTI. E era assim que funcionava antes. Mas, infelizmente, a gente está tendo esse problema agora pela limitação. Nesse momento, a gente passou esse final de semana com... e veja, a gente está falando do estado de São Paulo e do estado de Pernambuco. A gente está com 11 gestantes puérperas internadas nas nossas UTIs, dessas 8 em ventilação mecânica, e a gente não consegue diminuir esse número, entendeu? A gente não tinha esse número de gestantes graves internadas na primeira onda. Elas são muito mais e muito mais graves, né? Então, isso tem sido uma coisa bem marcante para a gente. Sobre a questão da interrupção, assim, um dos problemas bastante sérios que a gente tem é que eu acho, não sei quem conhece o IMIP. O IMIP, ele é, na verdade, um conglomerado de prédios, né? E as UTIs que a gente tem, onde elas ficam, elas são muito distantes de onde fica o pré-parto, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma alteração da condição da mãe, e até para ficar reavaliando, por exemplo, a cada 1 ou 2 horas a condição daquela mãe, daquele feto, para uma equipe de um pré-parto, que também está cheio de gestantes e puérperas graves, precisando de reavaliação, é um pouco complicado também. Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma gestante que está com 34 semanas, então a nossa decisão também é bastante baseada na capacidade que eu tenho de monitorizar. Então, deixar uma gestante com 34 semanas, limítrofe, onde, de repente, esse bebê pode deteriorar. E também, outra coisa que a gente leva muito em consideração é que a mecânica respiratória dessa mulher vai estar extremamente comprometida pelas alterações fisiológicas, principalmente com o aumentar da idade gestacional. Então, isso é outra coisa que a gente também leva em consideração. Nesse intervalo 24 e 34, não é que a gente interrompe, pelo contrário, a nossa tendência é manter. Mas a gente tem essa limitação de ser uma coisa distante, a gente tem essa questão da monitorização e tem essa questão de que algumas vezes a gente tem visto a melhora de algumas mulheres pós-interrupção, apesar disso, por exemplo, esse final, a tendência da gente se é um bebê inviável, a gente não vai mexer nela.
Verdade. E a gente tem muitas altas de mulheres gestantes, ou a gente tem também aqueles bebês que não suportam e a mulher vai sobreviver, o que é o nosso objetivo. No entanto, a gente tem, por exemplo, esse final de semana mesmo, eu passei o final de semana inteiro monitorizando uma menina de 17 anos que eu não queria de jeito nenhum interromper, porque a idade gestacional era 26, 27 semanas, e que ela estava piorando vertiginosamente da função pulmonar. Foi discutido com os intensivistas, foi uma discussão a todo instante, e eu confesso, eu estava reticentíssima em interromper, inclusive porque essas interrupções são feitas na UTI, porque quando a paciente está muito grave, a gente tem que levar a equipe para fazer a cesárea lá. Convenhamos que isso não é uma coisa muito legal, é diferente quando você tem uma UTI toda formada lá para obstetrícia. Mas a gente tem feito isso desde o ano passado. E aí, incrivelmente, depois que foi interrompido, essa mulher só tem feito melhorar. Então, em alguns casos, não é todos, entendeu, Fernanda? Esses casos do meio é caso a caso, por isso que tem o nome das coordenadoras, porque nenhum caso desse é feito interrupção sem ser feita a discussão com a coordenação, entendeu? Agora, é difícil. Às vezes a gente tem casos em que, feito esse, dessa menina de 17 anos, que eu estava querendo deixar e que eu tive que realmente reconhecer que depois da interrupção, ela melhorou. E assim, foi um negócio de tirar o bebê e ela ter uma melhora enorme, porque realmente o volume abdominal dela, apesar de ser 26, 27 semanas, ela tinha um certo polidrâmio, aquilo estava dificultando sobremaneira a mecânica ventilatória, e foi a cesárea ser feita, ela melhorou. Aí eu tive que morder minha língua e ficar assim, entendeu? Ô, Leila, eu vou dar uma sugestão, né, que a gente também teve... Sobre o Doppler, a gente não tem visto alteração do Doppler, a gente vê oligidrâmio bastante, algumas restrições de crescimento, mas principalmente oligidrâmio. Oligidrâmio é o que a gente vê. Ótimo. E aí, na dessaturação, as alterações cardiotocográficas. Por que é importante a gente falar isso? Porque se você não tiver com todos os recursos de um Doppler, etc e tal, o velho e bom perfil biofísico que eu aprendi na minha residência há 27 anos atrás, resolve a vida da gente, tá certo? Com certeza. Uma coisa que é interessante também, conversando com os terapeutas intensivos, é que o catéter nasal rouba muito líquido. E a gente não tinha essa experiência antes do Covid, né, de usar catéter nasal, e rouba líquido. Então, às vezes, a paciente está no catéter nasal, o balanço hídrico pode até estar neutro, mas ela começa a fazer oligoâmnio. Essa é uma coisa interessante. Então, até o oligoâmnio abaixo de 50 não pode ser uma decisão absoluta de se fazer resolução. A cardiotoca, acho que ela ajuda até mais do que o oligoâmnio, né? Então, outra coisa, né, é isso, né, a frequência respiratória aumentada, você pede pela perspiração, então a gente tem que levar tudo isso em consideração e não sair resolvendo no oligoâmino também, mas tentar manejar. Às vezes a gente não consegue, é um oligoâmino que se instala e a gente tem que resolver. Em relação à mecânica, Leila, eu vou falar para você aqui, ó, qual foi o nosso aprendizado, tá? Realmente, né, final do segundo trimestre, terceiro trimestre, o volume abdominal vai atrapalhar a dinâmica respiratória, tá, a mecânica ventilatória. Só que a gente perdeu o medo, gente, de pronar gestante, tá? Então, sim, não, a gente também não tem medo, não. E aí, o que a gente percebeu que vários casos, ela melhorava de pronar. Nós estamos com um caso agora, só para exemplificar, tá? Que tudo bem que ela entrou com 24 semanas, era inviável, tá? Mas ela está agora com 27 e 6 dias, e essa semana que ela teve alta para UTI. Ela foi pronada 7 vezes, tá? Já com o feto viável, fez taquicardia fetal, aí resolve ou não resolve, e agora ela recuperou a função respiratória, que isso é o nosso outro grande problema. E uma porcentagem de 3% das críticas que evoluem com uma displasia, uma fibrose pulmonar, que precisa de um tempo de recuperação maior de intubação. Não é igual a nossa experiência com a H1N1, que era 4, 5 dias de intubação. São 3, 2 semanas de intubação. Esse é o caso típico que você mostrou.
Eu só queria te fazer uma pergunta, depois eu passo para o Alan também, é assim, ó, quando vocês entubaram, você viu aquele líquido hemático, róseo, nesse momento, alguém pensou em TEP, rodou o manjotômetro, descartou? Não, ela tinha tomo depois, eu acho que eu esqueci de colocar, mas ela não tinha TEP, não. Mas a gente, engraçado, não é a primeira que a gente vê com esse tipo de secreção aqui. A gente já teve algumas que tiveram esse líquido róseo. Esse final de semana mesmo me ligaram sobre uma que foi entubada e que tinha o mesmo aspecto. Eu não sei por quê, mas algumas tiveram esse tipo de secreção sem ter TEP. Entendeu? Eu vou te dar uma pista, que foi pelos nossos... Nós tivemos já 4 dados de óbito da primeira onda analisado naquela necrópsia minimamente invasiva, que as pacientes não tinham TEP, mas elas tinham a complicação infecciosa, inflamatória, pulmonar, com microtrombos, né? Então, eu acho que talvez essa moça, ela gravou do ponto de vista infeccioso. Outro dado que eu queria chamar a atenção, que eu fiz a revisão da primeira onda aqui do obstetrícia e vi predição de usar O2 ou não, a linfopenia é um preditor positivo de ter que usar oxigênio e de piorar, tá? Então, essa pista aí, se você tem linfopenia já na primeira fase, na fase de replicação, essa paciente vai piorar, tá? Então, você viu que ela piorou e ela piorou infeccioso, né? Então, eu particularmente, eu não tenho certeza, a minha hipótese é que esse líquido rosa, se não era um TEP, era essa manifestação em árvore brônquica pulmonar, que faz micropetequias, né, em árvore. Então, essas pacientes dos 4 óbitos, todas tinham isso, que foi uma deterioração. A gente já teve algumas com esse líquido róseo, é uma descrição que a gente já teve de algumas aqui. E essa confusão, né, Fê? Eu acho que é uma coisa que a gente vem observando nas pacientes que depois que ficam entubadas um tempo, né? Que é uma coisa que eu já vi aqui e você me contou que, na verdade, vê com muita frequência essa confusão da paciente com intubação prolongada, né? É bastante interessante. Até no paciente que não é gestante, a gente vem vendo essa confusão após a extubação, né? O que você viu aí no HC? A confusão mental, essas que ficam entubadas por mais do que 2, 3 semanas, a gente tem tido em todas, tá? Então, assim, você viu que ela teve, a Leila fala que ela teve uma necessidade de sedação maior, então a gente normalmente usa midazolam, causa confusão, tá? Elas ficam, desculpa o termo, mas elas ficam fora da casinha. Eu já tive paciente que olhava para mim e achou que eu era a tia dela que morreu, eu já tive uma que... Elas fazem delírio, né? Isso é muito associado a midazolam. Mas no caso dela, eu acho que ela fez um estresse pós-traumático grave, assim. Isso, então, era que eu ia chegar. Elas fazem delírio, muitas. E eu não sei, essas que têm, e elas têm perdas, lacunas de memória, né? Elas não têm memória do parto. E é isso que eu queria dizer, Leila. O que a gente tem visto que a gente acompanha até 6 meses depois? Essas que tiveram ela, no seu caso, fez imediatamente pós-parto, vocês reconheceram internado. Mas a gente tem pacientes com alto índice de depressão até 6 meses depois da internação, porque tem lacunas, elas não conseguem lembrar de tudo, algumas delas têm vínculo dificultado com o recém-nascido, porque é uma mãe que vai conhecer o filho 2, 3 semanas depois, na grande maioria das vezes. Então, eu acho que isso que você trouxe é uma coisa para a gente, nós obstetras, termos na mente, que nós temos que ter um olhar sobre isso e dar um apoio multiprofissional para essa gestante. Elas tanto fazem o delírio, quanto elas são mais sujeitas à depressão pós-parto, quando elas recuperam. Tá? É a experiência de quase morte, gente. Isso acontece não só com o Covid, mas acontece em outros casos. Eu acho também isso, assim, ela estava o ambiente de UTI, ele é muito hostil, né? Aí você chega para ter um filho e vai para um ambiente extremamente hostil, isso é muito impactante, né? Então, realmente, eu acho que o acolhimento e o cuidado multiprofissional é fundamental. E
Eu achei, sabe, Fernanda, que a melhora dela em relação a isso foi muito grande, porque, na verdade, assim, sendo muito sincera, na UTI obstétrica, o que a gente fez do ponto de vista de UTI foi muito pouco, foi muito mais um trabalho multiprofissional do que um trabalho de intensiva realmente. Foi muito mais identificar as coisas que ela tinha, suspender esquema antibiótico, chamar as pessoas para dar o acolhimento a ela, retirar a sonda nasenteral, foi desinvadir e dar o acolhimento, mas que é uma coisa que é preciso ter esse alerta, porque realmente ela estava muito triste. Mas, sabe, a pessoa que fez assim um 180, ela saiu sorrindo da UTI. E aí ela saiu da UTI dia 16, como eu falei, e já fazendo contato com a bebezinha, foi realmente emocionante para quem acompanhou ela desde o começo, assim, foi bem bonito. Parabéns, viu, Leila? Muito legal. Professora Rosiane, ela acho que ela está por aí, não sei se ela quer falar alguma Ela está coisa. falando ali no chat. Pois é, nossa chefe, né? Tem que chamar ela, né? Ó, Não só sei uma se ela... resposta aqui para o Lucas, o que, que a gente usa de ponto de Lucas corte? é um dos nossos evolucionistas. Ele conheceu a paciente, ele ficou bem emocionado com ela. Eu acho que o corte, né, Leila, me corrige aí o que, que vocês estão usando, mas a gente usa a relação, né, como corte para incubar ou não, né, só a PO2 sozinha, porque tem uma PO2, a PO2, PO2, né, que seria o índice de oxigenação. Então, você não consegue garantir 200, né, desse índice de oxigenação, você tem que progredir na ventilação, né? Eu acho que É porque o que o Lucas está falando é quando você lê no UpToDate, o UpToDate coloca que é preciso manter uma PA de O2 de 70 para garantir um bom aporte para o... A gente não usa isso, a gente gente está usa usando 80, 90. 90 também. A gente Então, ótimo. Porque, assim, quando eu comecei a falar sobre isso, aí todo mundo usou o UpToDate, assim, como... eu acho que aquilo dali é fora... Aí sim, é fora da casinha, aquilo ali. Gente, desculpa, que eu saí da escola, vim aqui, estou almoçando, que eu tenho que ir para o ambulatório, por isso que eu estava tudo fechado. Mas foi ótima a reunião, e Leila, super parabéns pelo seu serviço. Fernanda e Ala, a discussão foi ótima. Eu fiquei escutando, fiquei aprendendo com vocês. Obrigada, né? Acho que foi ótimo. Obrigado, professora. Acho que tá bem avançada a hora, né, Fê e Leila? Acho que a gente precisa encerrar aí para todo mundo poder almoçar e trabalhar, né? Mas foi espetacular a discussão, né? Acho que Parabéns, Leila. Eu queria agradecer a vocês e, na verdade, dizer que não sou eu, né? É todo mundo que trabalha junto comigo. É um trabalho multi, são todos aqueles que fazem parte do IMIP, realmente. Legal, parabéns. Eu só chamo a atenção para um dado que eu observei, que eu sou o homem dos números, né? A Fê já percebeu isso. Vocês têm uma mortalidade de 3% em 2020 e 3,7% em 2021. A mortalidade, segundo o observatório, era 5,5% em 2020 e a gente foi para 9,5% em 2021 de pacientes internadas. É uma mortalidade muito mais baixa do que a média nacional. Então, chama a atenção que vocês estão de parabéns, porque isso tem uma razão de ser. Vocês só estão recebendo pacientes graves, né? E está bem abaixo do que a gente tem no território nacional. E assim, essa piora de 5,5 para 9,5 só diz para a gente que a P1 é muito mais agressiva com as gestantes, é quase que uma prova disso, e que a gente precisa de vacina, né? É isso, precisa vacinar as gestantes, tá bom? É isso que eu tenho para falar. Fê, tem alguma coisa para falar aí? Eu só queria agradecer a oportunidade e dizer duas coisas, né? Que eu acho que isso que nós estamos vendo aqui é uma oportunidade de ouro. Eu conheço a Leila, conheço o trabalho dela, a gente poder interagir dessa maneira. Eu acho que esse modelo, depois que a pandemia acabar, ele tem que continuar, porque, se Deus quiser, nós vamos combater o Covid, mas a morte materna vai continuar aí, e eu acho que a gente tem que se unir para a gente diminuir a morte materna no Brasil. Tá? E outro aspecto, né? Só que eu, Alan, Leila, né, a minha formação, eu posso dizer, é toda da universidade pública, toda do SUS, seja graduação, pós-graduação, residência, tá? Atuação atual, e eu continuo aprendendo no meu campo de atuação, e sim,
O conhecimento tem que sair dos muros da universidade, ele tem que ir para quem precisa dele. A gente produz aqui, mas ele tem que ser distribuído para quem está realmente atendendo as pessoas na ponta. E eu tiro meu chapéu para vocês que estão na ponta, sem todos os recursos que nós temos aqui, tá? Então, a salva de palmas é para Leila e é para vocês que estão na ponta aí da linha aí no estado de Pernambuco. Parabéns, viu, gente? Obrigado por essa oportunidade. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Obrigada a vocês. E já fica o compromisso da gente tentar manter isso para sempre, para a gente ver os casos de morte materna de gestação de alto risco. Eu acho que a ideia é aumentar o grupo, ter mais gente representante de cada local, para a gente tentar propor para o Ministério esse tipo de coisa, mas envolvendo mais gente e mais dias. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.